Eu estava sentada naquela cadeira de couro gelado, olhando para a minha irmã Carolina empurrar uma pilha de papéis na minha direção como se eu fosse lixo. A sala do Dr. Henrique cheirava a café velho e madeira envernizada. 14 horas da tarde de uma terça-feira que eu nunca vou esquecer. Assina logo, Beatriz. A gente não tem o dia todo para perder com você. A voz da Carolina era aquela mesma de sempre. Grossa, cheia de desprezo. Ela estava de salto fino, tailleur bege caríssimo, unha feita, cabelo escovado. Eu estava de calça jeans e blusa branca simples. Professora de escola pública não ganha para usar Chanel, né? Minha mãe, Márcia, estava sentada ao lado dela. Braços cruzados. Cara de quem já tinha decidido tudo antes de eu chegar. Beatriz, você sabe que seu pai deixou a empresa. 3 milhões de reais em patrimônio. A Carolina vai administrar tudo porque ela entende de negócios. Você só precisa assinar aqui concordando com a divisão. Divisão. Que piada. Eu peguei os papéis, li a primeira linha. Renúncia de direitos hereditários. Senti meu estômago virar. Espera, renúncia? Vocês querem que eu abra mão da minha parte? Carolina revirou os olhos. Sua parte? Beatriz, pelo amor de Deus, você nunca se importou com a empresa. Nunca quis trabalhar com o papai. Ficou aí dando aulinha pra criancinha ganhando 2.000 reais por mês. Agora quer vir lacrar em cima de herança? Lacrar. Ela usou essa palavra com tanto nojo que eu senti vontade de levantar e sair. Mas aí eu lembrei do envelope. Aquele envelope marrom que meu pai me deu 6 meses atrás, na cama do hospital, com a mão trêmula e os olhos fundos. Minha filha, guarda isso. Só abre quando eu partir. Eu não tinha aberto ainda. Estava guardado na minha bolsa naquele exato momento. O Dr. Henrique, o advogado do meu pai, pigarreou. Ele era um senhor de uns 55 anos, grisalho, óculos de grau, terno azul marinho. Estava quieto até então, só observando. Antes de qualquer assinatura, preciso ler o testamento oficial do Sr. Roberto. Carolina bateu a mão na mesa. Doutor, a gente já conversou sobre isso. Meu pai deixou tudo organizado. A empresa fica comigo. A Beatriz recebe uma merreca simbólica e pronto. Ela mesma sabe que não tem capacidade de gerir nada. Merreca simbólica. Minha mãe concordou com a cabeça. É o mais justo, Beatriz. Você nunca deu valor ao trabalho do seu pai. Quando ele te chamou para trabalhar na empresa, você disse que queria seguir seu próprio caminho. Lembra? Lembrava. Eu tinha 22 anos. Tinha acabado de passar em pedagogia na Federal. Meu pai tinha me oferecido um cargo administrativo. Eu recusei porque queria ser professora. Sempre quis. E ele, na época, disse que respeitava. Mas a Carolina? A Carolina entrou na empresa aos 25, ficou 5 anos. Depois, saiu para abrir a própria agência de marketing digital. Também seguiu o próprio caminho. Mas ninguém cobrou ela. Ninguém disse que ela era ingrata. Mãe, eu tinha 22 anos. Eu queria estudar, trabalhar com educação. O pai entendeu isso. Entendeu por pena, Beatriz, porque você sempre foi a filhinha sensível dele. Filhinha sensível. Código para fraca. Eu senti a raiva subindo, mas respirei fundo. Não ia dar esse gostinho para ela. O Dr. Henrique abriu uma pasta. Tirou um documento grampeado. Umas 6 páginas. Senhoras, por favor, vamos fazer isso da forma correta. O Sr. Roberto deixou um testamento registrado em cartório no dia 10 de março de 2023. 3 anos atrás, portanto. Ele veio aqui pessoalmente, lúcido, e determinou a partilha dos bens. Carolina sorriu. Aquele sorriso de cobra. Viu, Beatriz? 3 anos atrás, quando você já tinha mostrado que não queria nada com a família. Mentira. 3 anos atrás, eu visitava meu pai todo domingo. Levava almoço, a gente assistia futebol junto, ela que sumia por semanas. Mas eu não disse nada. Deixei o Dr. Henrique continuar. Antes de ler o testamento, preciso esclarecer alguns pontos. A empresa Almeida e Filhos Construções está avaliada em 3.200.000 reais. Além disso, o Sr. Roberto possuía uma conta bancária pessoal com saldo considerável. Imóveis.
2 carros e investimentos. Minha mãe se ajeitou na cadeira. Carolina cruzou as pernas. Tudo isso vai ser dividido conforme o testamento, correto, doutor? Ele olhou para ela por cima dos óculos. Correto. Mas a divisão pode não ser o que a senhora espera. Silêncio. Eu olhei para Carolina. Vi a sobrancelha dela franzir. Só um pouquinho. Sinal de nervosismo. Como assim, doutor? Vou ler o testamento agora. Por favor, sem interrupções. Ele ajeitou os óculos. Começou a ler. Eu, Roberto Almeida, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade. Meu coração acelerou. Minha mão suava. Segurei a alça da bolsa onde estava o envelope. E foi aí que a porta da sala se abriu. Um homem entrou. Alto, terno cinza, cabelo gel ado para trás. Rafael, o namorado da Carolina. Empresário, dono de uma importadora. Desculpa o atraso, amor. Ele beijou a bochecha da Carolina e sentou ao lado dela. Me olhou de cima a baixo com aquela cara de desdém. Essa é a irmã? Carolina fez que sim com a cabeça. É, a Beatriz. Tá aqui para assinar a renúncia. Rafael sorriu para mim. Daquele jeito falso. Prazer, Beatriz. Ouvi falar muito de você. A Carolina disse que você é professora. Que legal. Trabalho muito importante. Importante. Mas pobre. Eu não respondi. O Dr. Henrique fechou a cara. Senhor, esta é uma reunião privada. Apenas herdeiros e cônjuges podem estar presentes. Rafael levantou as mãos. Relaxa, doutor. Eu e a Carol vamos casar em breve. Só vim dar apoio. Apoio. Ele veio para pressionar, para intimidar. Eu senti o ambiente ficar pesado. Minha mãe olhava para mim como se eu fosse um problema a ser resolvido. Carolina e Rafael estavam unidos, tipo bloco de poder. E eu, sozinha, de novo. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Meu pai nunca gostou do Rafael. Disse uma vez que ele era interesseiro demais, que a Carolina merecia alguém melhor, e se o testamento refletisse isso? Eu respirei fundo, olhei para o Dr. Henrique. Pode continuar lendo, doutor, eu quero ouvir tudo. O Dr. Henrique limpou a garganta e voltou ao documento. Eu, Roberto Almeida, em pleno gozo das minhas faculdades mentais, declaro como minha última vontade o seguinte. Primeiro, deixo registrado que amo minhas 2 filhas igualmente, mas reconheço que cada uma seguiu um caminho diferente na vida. Carolina suspirou alto, tipo aquele suspiro de impaciência. Doutor, com todo respeito, a gente pode pular a parte sentimental e ir direto para os números? Ele a ignorou, continuou lendo. Segundo, venho observando ao longo dos últimos 10 anos que minha filha Carolina sempre demonstrou interesse financeiro nos negócios da família, enquanto minha filha Beatriz demonstrou interesse genuíno em mim como pessoa. Senti meu peito apertar. Minha mãe mudou de posição na cadeira. Carolina ficou vermelha. Isso é ridículo. O que ele está insinuando? Rafael colocou a mão no ombro dela. Calme, amor. Mas ela não se acalmou. Não, Rafael. Meu pai está me chamando de interesseira num testamento? Isso não pode ser válido. O Dr. Henrique tirou os óculos. Olhou para ela com uma frieza que até eu senti. Senhora Carolina, este testamento foi lavrado em cartório, assinado por 3 testemunhas e pelo próprio tabelião. Está completamente válido, e eu vou ler até o final, com ou sem sua aprovação. Silêncio mortal. Ele voltou a colocar os óculos. Terceiro, observo que minha filha Beatriz nunca me pediu dinheiro, nunca cobrou herança. Nunca questionou minhas decisões financeiras. Visitou-me semanalmente mesmo quando eu estava saudável. Esteve ao meu lado no hospital sem esperar recompensa. Eu senti as lágrimas virem. Segurei. Não ia chorar na frente dessa gente. Carolina levantou. Chega, isso é uma palhaçada. Beatriz, você manipulou o velho, admite. Carolina, senta. A voz da minha mãe saiu baixa, mas dura. Ela sentou, mas estava tremendo de raiva. E foi nesse momento que eu voltei no tempo. 6 meses atrás. Hospital São Lucas. Quarto 312. Flashback. 6 meses atrás.
Meu pai estava na cama, magro demais, pele amarelada. Câncer no pâncreas. Estágio 4. Os médicos tinham dado 3 meses. Ele durou 5. Eu ia lá todo dia depois da aula. Levava frutas. Às vezes, só ficava sentada segurando a mão dele enquanto ele dormia. Num desses dias, ele acordou e me chamou. Bia, vem cá. Eu me aproximei. Ele pegou minha mão. Eu preciso te dar uma coisa. Mas você promete que só a abre quando eu partir? Pai, não fala assim. Promete, Beatriz. Eu prometi. Ele pediu para eu abrir a gaveta do criado mudo. Lá dentro tinha um envelope marrom, lacrado com fita adesiva, meu nome escrito à mão. Tá tudo aí. Documentos, senhas, tudo que você precisa. Pai, eu não entendo. Ele apertou minha mão com a força que ainda tinha. Você vai entender. E quando entender, não deixa ninguém te fazer de boba, principalmente sua irmã. O que a Carol fez? Ele fechou os olhos, cansado. Ela tentou me fazer assinar uma procuração há 2 meses. Disse que era para facilitar as coisas. Eu fingi que assinei, mas era papel em branco. Eu sabia o que ela queria. Meu coração gelou. Pai, eu sempre soube, Bia. Sempre. Mas eu deixei porque achei que ela ia mudar. Não mudou, piorou. Trouxe aquele namorado interesseiro aqui no hospital e ficaram conversando sobre quanto vale a empresa. Na minha frente. Como se eu tivesse morto. Eu segurei o choro. E a mãe? Sua mãe? Sua mãe sempre teve ciúmes de você, porque você era minha companheira. A gente via jogo junto, lembra? Você entendia de futebol mais que eu. Ele sorriu fraco. Ela queria que você fosse igual a Carolina, rica, casada com um empresário. Mas você quis ser professora, e eu sempre admirei isso. Eu te amo, pai. Eu também te amo, filha. Por isso vou te proteger, mesmo depois que eu partir. Fim do flashback. Voltei para a sala do Dr. Henrique. Carolina estava de braços cruzados. Rafael mexia no celular. Minha mãe olhava pela janela. O advogado continuou. Quarto, sendo assim, determino a seguinte divisão. A minha filha Carolina Almeida. Deixo 10% do valor total da herança, incluindo participação proporcional na empresa. A minha esposa Márcia Almeida, não deixo nada referente à minha herança pessoal, visto que ela possui bens próprios adquiridos antes do nosso casamento e que foram mantidos em regime de separação total de bens. Minha mãe virou a cabeça devagar, cara de choque. Como assim nada? Roberto me deixou sem nada? O Dr. Henrique ajustou os óculos. Senhora Márcia, a senhora possui 3 apartamentos em seu nome, herdados de seus pais. Possui também aplicações financeiras próprias. O senhor Roberto entendeu que a senhora não precisaria de auxílio financeiro. Ela ficou branca. Carolina explodiu. 10%? Eu vou ficar com 10%? Rafael largou o celular. Olhou para Carolina. Depois para mim, calculando. O Dr. Henrique não parou. E a minha filha Beatriz Almeida deixo 90% do valor total da herança, incluindo o controle acionário majoritário da empresa Almeida em Filhos Construções, todos os imóveis, veículos e investimentos. O mundo parou. Carolina levantou de novo, dessa vez gritando. Isso é fraude! Ele estava senil, drogado, não sabia o que estava fazendo. Carolina, senta e cala a boca. Minha mãe tinha a voz trêmula, mas ela não sentou. Não vou sentar. Essa pirralha manipulou meu pai. Ficou lá no hospital fazendo chantagem emocional. Ai, pai, eu te amo, pai, eu cuido de você. Mentira! Ela só queria dinheiro. Eu me levantei também. Devagar. Olhei para ela. Carolina, eu nunca pedi nada pro pai. Nunca. Você sabe disso. Ah, mentirosa! Rafael tentou acalmar. Amor, vamos respirar. A gente pode contestar isso na justiça. O Dr. Henrique bateu a mão na mesa. Podem tentar, mas esse testamento é blindado. 3 testemunhas. Laudo de sanidade mental emitido por 2 médicos. Vídeo do Sr. Roberto lendo o testamento em voz alta no cartório. Boa sorte contestando. Vídeo. Tinha vídeo. Carolina sentou. Começou a chorar. Mas não era choro de tristeza.
Era de raiva. Rafael se levantou. Doutor, quanto dá 10% dessa herança? Aproximadamente 320 mil reais. Ele fez uma cara de nojo. Isso não paga nem o casamento que a gente está planejando. Minha mãe olhou para mim, pela primeira vez com medo. Beatriz, você não pode aceitar isso. Não é justo. Sua irmã também é filha dele. E eu também sou filha dele, mãe. Mas vocês me trataram a vida inteira como se eu não fosse. Porque você nunca deu valor ao que ele construiu. Eu dei valor a ele. É diferente. Silêncio pesado. E então o Dr. Henrique falou a frase que mudou tudo. Além do testamento, o senhor Roberto deixou uma conta bancária conjunta. Conta aberta há 3 anos, com saldo atual de 1.200.000 reais. E a titular conjunta é... Ele olhou para mim. Beatriz Almeida. Carolina desmaiou. Literalmente. Caiu da cadeira. Rafael gritou. Minha mãe ficou de pé, boca aberta. Eu só conseguia pensar numa coisa. O envelope. Abri a bolsa. Peguei. Rasguei o lacre ali mesmo, na frente de todos. Dentro tinha 3 documentos. O primeiro era o contrato de abertura da conta conjunta, assinado por mim e pelo meu pai 3 anos atrás. Eu lembrava vagamente. Ele disse que era só para emergências. Eu assinei confiando. O segundo era uma carta. Minha filha Beatriz, se você está lendo isso, eu já parti. Perdoe-me por não ter sido mais firme com sua mãe e sua irmã em vida. Mas na morte, eu posso ser justo. O dinheiro dessa conta é seu. Use com sabedoria, proteja-se e nunca se esqueça, você sempre foi minha filha preferida. Com amor, papai. Lágrimas desceram. Finalmente. O terceiro documento era um print. De uma conversa de WhatsApp entre Carolina e alguém salvo como despachante. A data, 2 meses antes do meu pai morrer. Carolina, preciso de uma procuração falsa, com assinatura reconhecida. Despachante, pra quê? Carolina, transferir grana da conta do meu pai antes que ele morra. Despachante, isso é crime. Carolina, pago 20 mil. Meu pai tinha visto essa conversa, de alguma forma, e guardado. Eu mostrei para o Dr. Henrique. Isso é prova de tentativa de fraude? Ele leu. Olhou para Carolina, que estava acordando no chão. É. Carolina se levantou do chão com a ajuda do Rafael. O rosto dela estava vermelho, olhos inchados. Ela olhou para mim como se eu tivesse matado alguém. Você roubou tudo, igual uma víbora. Eu dobrei os documentos e coloquei de volta no envelope. Respirei fundo. E pela primeira vez na vida, eu não fugi do confronto. Eu não roubei nada, Carolina. Papai me deu porque ele confiava em mim, diferente de você, que tentou roubar dele quando ele estava morrendo. Mostrei o print da conversa. 20 mil reais para fazer procuração falsa? Isso é crime federal, Carolina. Falsificação de documento, estelionato. Você pode ser presa. Ela ficou branca. Rafael recuou 2 passos. Beatriz, guarda isso. Ninguém precisa saber. Minha mãe se aproximou. A voz dela saiu baixa, quase um sussurro. Beatriz, por favor. Ela é sua irmã. Não faz isso com ela. Eu olhei para minha mãe. Aquela mulher que passou a vida inteira me comparando com a Carolina. Que disse que eu era a filha problema. Que me chamou de egoísta quando eu escolhi ser professora. Mãe, a senhora passou 32 anos me diminuindo, dizendo que eu não prestava, que eu era fraca, que eu não dava valor à família, e agora vem me pedir clemência? Eu nunca quis te magoar. Mentira. A senhora queria que eu fosse igual a Carolina, rica, casada com um homem de dinheiro, mas eu não quis, e o pai respeitou isso. Ele me amou do jeito que eu sou. Lágrimas desceram no rosto dela, mas eu não senti pena. O Dr. Henrique pigarreou. Beatriz, preciso saber. Você vai registrar queixa contra sua irmã? Olhei para Carolina. Ela estava tremendo. Por favor, Bia. Eu errei. Eu sei que errei, mas eu estava desesperada. O Rafael tem dívidas. A agência está quebrada. Eu precisava de dinheiro.
Rafael olhou para ela com raiva. Carolina, cala a boca. Não, Rafael, chega de mentira. Ela voltou para mim. Eu tô falida, Beatriz. Perdi tudo. Fiz investimentos errados. Peguei empréstimo. Tô devendo 240 mil reais pro banco. Minha mãe arregalou os olhos. Carolina, você nunca me contou isso. Porque a senhora ia me julgar, igual julga a Beatriz. Silêncio. Eu sentei de novo. Olhei para os papéis, para o testamento, para a conta bancária, para a carta do meu pai, e tomei uma decisão. Eu não vou registrar queixa. Carolina respirou aliviada. Mas... Levantei a mão. Mas você vai assinar um termo de confissão aqui mesmo, reconhecendo a tentativa de fraude. O Dr. Henrique vai guardar. Se você tentar contestar o testamento, ou me processar, ou inventar qualquer mentira sobre mim, esse documento vai para a Polícia Federal. Entendeu? Ela concordou com a cabeça, derrotada. E quanto aos 240 mil de dívida, eu vou pagar. A sala inteira me olhou em choque. O quê? Carolina não acreditou. Eu vou pagar sua dívida, mas com uma condição. Você vai trabalhar na empresa do pai, no setor administrativo, salário de 5 mil reais por mês, sem regalia, sem cargo de chefia, e vai aprender a valorizar dinheiro suado. Rafael se levantou. 5 mil reais? Isso é uma humilhação. Então ela não aceita. Simples. Carolina olhou para o namorado. Depois para mim. Eu aceito. Carolina, você tá louca? A gente ia casar. Como que a gente vai casar com você ganhando 5 mil? Ela respirou fundo. Rafael, você só tá comigo pelo dinheiro. Eu sempre soube. Agora que não tem mais dinheiro, você pode ir embora. Ele ficou vermelho de raiva. Você vai se arrepender disso. Já me arrependi de muita coisa. Você é só mais uma. Rafael saiu batendo a porta. Ninguém foi atrás. Carolina sentou. Limpou as lágrimas. Obrigada, Beatriz. Não me agradeça. Eu não tô fazendo isso por você. Tô fazendo pelo pai. Ele não ia querer ver você na cadeia, mas também não ia querer te ver rica sem merecimento. Ela concordou. Silenciosa. Minha mãe se aproximou de novo. E eu, Beatriz? O que vai ser de mim? Eu olhei para ela. Senti um nó na garganta. A senhora tem 3 apartamentos, tem investimentos, não precisa da herança do pai, mas se quiser, eu pago uma mesada de 3 mil reais. Para a senhora não passar necessidade. 3 mil? É o que uma professora ganha, mãe. Se para mim era suficiente, para a senhora também é. Ela abaixou a cabeça. Eu fui uma péssima mãe para você. Foi. Eu tinha ciúmes. Ciúmes da relação que você tinha com seu pai. Ele te amava de um jeito que nunca me amou. Ele amava a senhora, mas a senhora só ligava para dinheiro, igual a Carolina. Silêncio longo. O Dr. Henrique juntou os papéis. Beatriz, preciso que você assine aqui aceitando formalmente a herança. E aqui autorizando a transferência do controle da empresa. Eu assinei. Minha mão tremia, mas assinei. A empresa vai continuar funcionando? Sim, tem um diretor operacional muito competente. Ele toca tudo. Você só precisa assinar documentos importantes e participar de reuniões trimestrais. E se eu não souber nada de construção? Ele sorriu pela primeira vez. Seu pai deixou um conselho consultivo. 3 engenheiros de confiança. Eles vão te orientar. Respirei aliviada. E a conta bancária? Já está ativa em seu nome. Pode movimentar quando quiser. 1.200.000 reais. Era mais dinheiro do que eu ia ganhar em toda a minha vida como professora. Eu vou continuar dando aula. Minha mãe arregalou os olhos. Como assim? Você é milionária agora, Beatriz. E daí? Eu gosto de dar aula. Gosto das crianças. Não vou abandonar meu trabalho porque tenho dinheiro. Carolina me olhou com algo que parecia... respeito? Você é estranha, Beatriz. Mas acho que é por isso que o pai te amava tanto. Eu sorri, triste. Ele amava você também, Carol, do jeito dele, mas você nunca viu. Ela limpou mais uma lágrima. Minha mãe se levantou. Eu vou embora. Preciso pensar. Mãe,
Ela parou na porta. Eu não te odeio, nunca odiei, mas eu preciso que a senhora me respeite. Se quiser ter uma relação comigo, vai ser do meu jeito, sem comparações, sem cobranças, sem veneno. Ela concordou com a cabeça e saiu. Fiquei sozinha com Carolina e o Dr. Henrique. Carol, fala. Quando você começar a trabalhar na empresa, eu quero que você aprenda tudo, de verdade, porque daqui a 5 anos, se você provar que mudou, eu transfiro 20% da empresa para você, como sócia minoritária. Ela me olhou incrédula. Por quê? Depois de tudo que eu fiz? Porque eu não sou você, e porque o pai ia querer que a gente trabalhasse juntas. Mas só se você merecer. Ela assentiu, levantou, veio até mim. E pela primeira vez em 10 anos, me abraçou. Eu sinto muito, Bia, por tudo. Eu sei. Ela saiu. Fiquei sozinha com o Dr. Henrique. Seu pai seria orgulhoso de você. O senhor acha? Tenho certeza. Ele me disse uma vez: Beatriz tem coração de ouro. Ela vai saber o que fazer. Sorri. Finalmente. Saí do escritório às 17h20. O sol estava começando a se pôr. Peguei meu carro, um Fiesta velho, 2010, e dirigi até o cemitério. Parei na frente do túmulo do meu pai. Coloquei flores frescas. Oi, pai, eu abri o envelope, fiz tudo certinho, do jeito que o senhor queria, e eu prometo, vou cuidar da empresa, vou cuidar da Carol, e vou continuar sendo professora, porque o senhor sempre disse que eu era boa nisso. O vento balançou as árvores. Eu te amo, pai. Obrigada por confiar em mim. Voltei pro carro, liguei o rádio, e pela primeira vez em 30 dias, eu me senti leve. Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Que dinheiro não muda caráter. Só revela. Minha irmã sempre foi gananciosa. Minha mãe sempre foi fria. Mas meu pai sempre foi sábio. Ele sabia que eu não ia usar o dinheiro para comprar carro importado ou bolsa de grife. Ele sabia que eu ia continuar sendo professora. Ia continuar visitando ele no cemitério todo domingo. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Hoje, 3 meses depois, a empresa está crescendo. Carolina trabalha de verdade pela primeira vez na vida. Minha mãe me liga uma vez por semana. A gente não é próxima, mas a gente se respeita. E eu? Eu continuo dando aula. Continuo ganhando meu salário de professora. O dinheiro da herança está investido, rendendo, guardado para o futuro, porque o que meu pai me deixou não foi só dinheiro, foi dignidade, foi justiça, e isso ninguém tira de mim. E você? Se estivesse no meu lugar, teria perdoado sua irmã? Ou teria registrado a queixa e deixado ela se virar sozinha? Comenta aqui embaixo. Quero saber sua opinião.